agradecer aqui a todos que puderam participar. Meu nome é Carlos Alberto de Matos Scaramuzo, sou doutor em Ecologia e sou o diretor técnico do IES, professor da PUC do Departamento de Geografia no mestrado de Sustentabilidade. E também integrante do Centro de Sustentabilidade do SESC Rio. E com satisfação aqui, hoje eu tenho... nós estamos aqui recebendo o Alex Bastos, ele vai se apresentar melhor do que eu, mas eu vou contar só a parte de como, né, não deixa de se apresentar, Alex, eu vou só contar a parte de como nós nos encontramos aí nesse mundo do propósito aí da agenda da restauração. Então, há alguns anos eu era diretor do Departamento de Conservação de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, e um dos projetos GEFs que a gente estava implementando, continua em sua implementação até hoje, nos estados amazônicos, inclusive o estado de Rondônia, era o projeto Paisagens Amazônicas Sustentáveis. E eu tive a oportunidade de passar lá 4 ou 5 dias treinando as pessoas nos padrões abertos, os colegas, né, da Secretaria de Meio Ambiente de Rondônia, treinando os pessoais na metodologia de planejamento do projeto como um todo. E sempre quando eu fazia essas oportunidades de ir para o campo, eu sempre pedia, gente, me levem aí a algum lugar, algum projeto aí para conhecer. E foi assim que os técnicos lá me puseram em contato com... Até esqueci o nome dele, Alex Bastos, aquele que mexia mais com SIG, com o cadastro, a avaliação do cadastro ambiental, onde cabelo... Arquimedes? Exatamente, perfeito, Arquimedes, que é um nome conhecido, exatamente. O Arquimedes que me fez essa ponte, e eu tive a oportunidade de andar 1 dia e meio, mais ou menos, 1 dia, não me lembro exatamente, com o Alex, e fiquei já muito impressionado. Isso deve ter sido em 2016, talvez, ou 2015, 2016, com a qualidade do trabalho que ele e a equipe dele estavam desenvolvendo naquela região. E, ao longo desse tempo, eu só tenho ouvido notícias, filmes e coisas de como esse trabalho se expandiu ao longo desse tempo. Estou fazendo da Rio Terra uma organização, uma liderança, né, regional em toda aquela região de Rondônia, num arco de influência cada vez maior, formando um pool de organizações, né, como a gente tem o IPAM, o Amazon, lá para cima, a gente estava precisando mesmo consolidação de organizações como a SOS Amazônia, a Rio Terra, organizações que sejam referências ali para a região sul, especialmente nessa agenda de restauração florestal, que é uma agenda nova, e Rondônia, claramente, é uma agrofloresta, é uma bola da vez, com muitas possibilidades para essa agenda. Então, com muita alegria no coração, Alex, que eu estou aqui te recebendo, e obrigado pelo convite. Vou passar logo a palavra para você nos contar um pouco do que você anda urdindo lá na tua região. Aí, Embaixadinha do Oeste, né, como você disse aí hoje. Hoje eu estou aqui. Pé no chão, pé hoje na lama aí. Vai lá, Alex, está contigo. Literalmente, que se tu ver a chuva que estava aqui, o barro está literalmente, pé na lama, acertou. Então, é isso, gente. Agradeço as palavras gentis aí do meu amigo Scaramuzo. Queria que ele pudesse vir aqui hoje para ver a dimensão que os trabalhos tomaram, as estruturas que a gente tem hoje aqui, cara. E mais do que estrutura é só ferramenta, né? É a quantidade de pessoas que a gente hoje consegue atender com a parte de restauração e como a gente tem trabalhado. Bom, eu posso falar um pouquinho sobre isso aí. Queria fazer a apresentação, então, a gente vai discutindo. Eu acho que quando eu estiver fazendo a apresentação, não sei se eu vou conseguir ver vocês. Eu sempre gosto muito mais do bate-papo do que da apresentação, tá? Então, eu vou procurar ser bem objetivo com a apresentação, embora ela não é tão curtinha, mas eu vou fazer a apresentação. Vocês, quem quiser, pode interromper a hora que quiser fazer pergunta, tá bom? É isso. E aí, fiquem muito à vontade aqui. Então, eu não vou ver. Então, se os caras quiser servir de moderador aí, fica à vontade. Servo, sem problema. Tá, se eu ver alguma mãozinha levantando aqui, eu te aviso. Tá bom, então. Estão vendo pessoal, aí minha tela? Estamos sim. Tá. Falta só colocar em tela cheia.
O pessoal que quiser mandar pergunta pelo chat também, a gente pode ler aqui sem problemas também. Tá em tela cheia. Ficou tela cheia para todo mundo aí? Foi. Agora sim. Uhum. Tá. Bom, então, eu gostei de ver que os caras estão trabalhando na geografia, gostei de ver, viu? Então, eu sou geógrafo, fiz bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, tudo na geografia. Depois eu me desvirtuei um pouco, fui para a Florestal para fazer pós-doc lá em Curitiba. Trabalho aqui hoje como colaborador do programa de pós-graduação em Geografia da universidade e também sou pesquisador, quando eu posso, do grupo Geociências aqui da universidade. Tá? Mudou para vocês aí? Mudou? Ótimo. Então, eu trabalho no Centro de Estudos Rio Terra, uma instituição que eu ajudei a fundar em 1999. Ainda sou sonhador até hoje, mas também já era naquele tempo, né? E hoje a Rio Terra é um município federal desde 2009, né? É uma instituição de inovação, ciência e tecnologia, é uma incubadora. Então, hoje a gente também tem um olhar para outras organizações que querem começar, iniciar suas ações. Os principais áreas que a gente trabalha são redução de vulnerabilidades sociais, em primeiro lugar, sempre as pessoas, porque a mesma que destrói é a mesma que pode salvar, né? Então, a gente tem muitos projetos sempre com as pessoas, também projetos relacionados a questões de mudanças climáticas e conservação da biodiversidade, tá bom? Só rapidinho, que eu não vou ficar falando muito deles. Hoje nós trabalhamos com projetos de geração de renda, de fortalecimento de cadeias produtivas, projetos de energias renováveis, com biodigestores, acesso à educação e melhoria das condições de educação, projetos de rede, projetos que são de conservação da biodiversidade, projetos de recuperação de áreas para fixação de carbono. Então, assim, um cardápio bem amplo de projetos que nós temos hoje, tá? Quem é da geografia talvez já tenha escutado essa expressão aí, né? Espaço artificial, alguém já, né? Então, espaço artificial, por que a gente botou assim, mundo, Amazônia? Então, eu sempre gosto de dizer que o mundo é um lugar de interesse. O professor também, quem é da geografia vai saber, das áreas sociais, o professor Milton Santos, ele dizia que não há ação sem interesse. Interesse não precisa ser de interesseiro, mas, né? Então, todas as ações precisam ter algum interesse, seja ele bom, ruim, salutar, não sei, tá? Então, tem muitos interesses sobre a Amazônia, gente. Todos aqui têm algum interesse, as pessoas ao redor do mundo têm muito interesse na Amazônia. Então, a gente sempre fala que a Amazônia como um todo, né? E aí está aí Rondônia, que eu vou dar um enfoque maior, é um espaço que a gente chama artificial, um espaço sem vida própria, é um espaço que vive para outros espaços e não para o seu espaço, não para si, né? Ele vive sempre para atender demandas de outros lugares. Só para a gente passar aqui rapidinho, para vocês verem como isso é verdade, quando a gente vai ali final do século XVIII, século XIX, século XX, né? A gente vê a descoberta dos seringais, quando teve o auge, que era uma borracha que era para levar para fora. Depois, quando teve a Segunda Guerra, quando foi em 1910, 1912, aí o pessoal tinha levado sementes de seringa para a Malásia, eles começaram a produzir seringa, às vezes alguns já escutaram essa história, e aí eles trabalhavam em plantios bem ortogonais, árvores próximas umas às outras, domesticaram, e eles tinham uma produção lá muito mais significativa, muito mais interessante em termos de intensividade de recursos, custo, do que a Amazônia ficou. Só que quando teve a Segunda Guerra Mundial, o Japão fez um cerco que chamava Cerco da Malásia. E aí eles não podiam mais exportar borracha, o Japão, porque borracha estava em uma série de insumos importantes para a guerra, né? Nos pneus dos veículos e uma série de outras coisas. Então,
o mundo inteiro ficou, onde é que tem borracha, onde é que tem seringa, onde é que tem seringa, voltou a seringa na Amazônia, que foi quando também tiveram os famosos soldados da borracha, muitos nordestinos que vieram para cá para atender essa demanda do governo, porque não tinha ninguém cortando mais seringa na época. Então, ele teve que arrecadar pessoas para virem para cá, para trabalhar na ação de extração, né? E depois também teve a época da criação do território do Guaporé, porque essas áreas aqui estavam áreas que não estavam sendo, como eu vou dizer, economicamente, havia uma série de questões de preocupação com as fronteiras, né? E aí criaram esses territórios, né? Território do Guaporé, que depois virou território de Rondônia, e aí criaram alguns planos também de colonização. Aí, a Operação Amazônia, em 66, e o Polo Amazônia. A Operação Amazônia tinha uma característica muito grande de prospecção de mineral. O Polo Amazônia foi a concretização de toda essa prospecção, então o foco aqui era abrir grandes empreendimentos agropecuários, principalmente pecuário, e também trabalhar com grandes empreendimentos para a parte de mineração. Ele não tinha um cunho de colonização, não tinha um espaço para abrigar pessoas, e sim grandes empresas que vinham explorar aqui o território para levar tudo para fora. Esse minério não era para cá, o minério aqui principal era casterita, tá, gente? Casterita e colombita, mas principalmente na época casterita. Então, era um minério que ia todo para fora. E aí, depois se criaram os programas de colonização por conta de problemas que haviam, principalmente de concentração de terra no sul-sudeste, por conta já do avanço de soja. O governo ficou com muito medo de haver alguns problemas sociais nessas regiões, e aí, então, eles criaram o Polo Noroeste em 1981. Esse programa foi o principal atrator de pessoas para o estado de Rondônia, que foi criado, passou de território para estado em 4 de janeiro de 82. Só que esse programa do Polo Noroeste ele deu tanto problema, tanta coisa, tanto desmatamento ilegal, problema com indígena, problema com a população tradicional, um monte de ações que não estavam previstas de degradação do uso dos recursos naturais, que o próprio BID, que era o banco que estava fazendo investimento, ele suspendeu, e o Banco Mundial suspenderam os investimentos, falou ao governo, vamos arrumar aí a casa, e aí a gente vai financiar um outro programa, que era esse que chamava Planafloro, que hoje, por um acaso, eu até falei com o filho do governador, que está no Tribunal de Contas, eu estou assessorando o Tribunal de Contas em umas ações, e eles criaram o Planafloro, que era o governo Piana, na época, em 1991, né, que durou, que perdurou até 2001 aí esse programa. Então, esses programas eles tinham como foco, o Polo Noroeste, o Planafloro, assentar pessoas que eram de outras áreas, ou seja, usar as terras daqui para outras pessoas. Eu sou um exemplo de um migrante desse daí que chegou aqui em Rondônia em 1982, tá? Estou até hoje aqui. Então, em fevereiro de 82, faz 40 anos que eu moro em Rondônia. Então, essa propaganda funcionou bem, as pessoas vieram. A diferença dos dois planos aí é que o Polo Noroeste foi o grande atrator. Daí foi o grande responsável por uma série de ações de alocação, crescimento, criação de cidades, interiorização das pessoas, a partir do centro do estado. Era um programa que o processo de que alguns já devem ter ouvido falar de colonização do tipo espinha de peixe, um modelo de desmatamento muito famoso. Por que ele é um modelo muito interessante para interiorização e para causar desmatamento enquanto modelo de uso de espaço? Porque primeiro que eu tenho uma estrada principal e outros eixos organizados ortogonalmente, perpendicularmente com relação a essa estrada, tá bom? E aí, cada lote está sempre no fundo, então eu preciso sempre, para acessar, por exemplo, o lote da Melissa é o que está mais próximo da estrada principal. O do Escaramuza vai estar atrás da Melissa, então já precisa abrir uma estrada para chegar no dele.
o meu vai estar atrás do escaramuza. Então, e assim as pessoas iam interiorizando, abrindo e desmatando sempre, porque tinha uma regrinha básica aqui que você precisava desmatar para demonstrar ocupação, senão o INCRA ia lá, segundo o povo, e tomava a sua terra de você. Tá bom? E depois o Planaflora ele foi um plano que ele não teve tanta atração, algumas pessoas ainda chegaram nesse período, mas ele foi um plano mais de recolocação das pessoas dentro do Estado, pessoas que iam de um município para o outro, de um assentamento para outro, conforme eram criados, e assim Rondônia foi tendo as suas áreas degradadas, e hoje a gente tem em torno de 35% do Estado de Rondônia desflorestado já, tá bom? E aí vieram outros programas aí, em outros governos, por exemplo, no Fernando Henrique, o programa Brasil em Ação, Avança Brasil, que eram programas principalmente de infraestrutura, de integração sul-americana, né? Talvez alguns tenham ouvido falar no plano do IRSA. Depois veio o governo Lula e Dilma, que fizeram o PAC 1 e 2, a Dilma ainda herdou o PAC 2, e agora a gente tem aí Brasil Pátria Amada. Tem comentários. E o futuro, né, que a gente tem aí? O que a gente pode esperar do futuro aí? Nós temos hoje duas questões que estão no centro da pauta do mundo aí. Está mudando aí, gente? Está mudando aí, Scar? Tá sim, Está Alexa. mudando? Tá sim. Nós temos... Tá, obrigado. Então, nós temos dois problemas que estão no centro do mundo, ou duas questões, não sei, tá? Vou dizer duas questões. Obrigado. Uma, que é a questão... Alguém quer falar? É isso, Scar? Tá. Então, a gente tem uma que é crescimento populacional e a outra mudança climática. E as duas juntas vão causar uma série de necessidades de mudança nas nossas relações com o uso dos recursos naturais. Porque, claro, se eu tenho mais pessoas, essa imagem é maravilhosa, se eu tenho mais pessoas, eu vou consumir mais recursos naturais e vou ter que ter uma forma de trabalhar com esses recursos, porque eles são finitos, né, no nosso planeta. E uma outra questão é que quanto mais eu reproduzo o atual modelo de desenvolvimento, pelo menos esse de consumo excessivo, de expansão exponencial da população, mais eu tenho retroalimentação, né, dos processos que fazem com que haja emissão de gases de efeito estufa, e assim é muito difícil conter o aquecimento até 1,5 grau ou 2 graus, como quer o painel intergovernamental para a mudança do clima. Tá bom? Se a gente der uma olhadinha hoje por setores, e aí a gente vai ver, maior parte dos usos dos recursos, ou maior parte das emissões estão no setor de energia, e nos interessa muito esse aqui no Brasil, principalmente porque energia no Brasil, não sei se vocês sabem, mas nós somos considerados muito maravilhosos, porque nós temos uma base de produção energética muito forte com relação a energias que são hidrelétricas. Então, é considerada uma energia limpa, renovável, muito boa, né? O nosso problema está nas questões de agricultura e mudanças do uso do solo. Esse que está a nossa principal questão, né? Que hoje corresponde ali por um volume expressivo das maior parte de toda a emissão do Brasil, principalmente quando a gente soma mudanças do uso da terra, floresta e uso agrícola, né? E esse aqui é mundial, mas está aqui em torno de 18% da imagem do mundo. E uma outra questão que a gente tem também, né, desculpa, esse artigo foi publicado na Nature, tá bom? É que quando a gente fez o protocolo de Kyoto, nós queríamos, com relação a 1990, e era o protocolo que era forte, que deveria ter o comprometimento de todos os países desenvolvidos, principalmente, né? Não é o foco aqui, mas o fato era que precisava-se diminuir a emissão em 5,2% com relação ao ano de 1990, que era o ano de linha de base. O que é que nós fizemos? Isso em 2015, que foi publicado esse artigo, aumentamos em 40% a emissão desde 1990. E continuamos aumentando. Quando tem as COPs, eu não sei se vocês acompanham, mas quando tem as COPs, assim, as pessoas, ninguém quer pagar a conta, todo ano fica sendo adiado, e é isso. E, mais uma vez, foi adiado,
foram adiados uma série de compromissos e assunções importantes de compromisso, né? Associado a isso, além da emissão e excessividade, nós temos aí uma previsão de ter aí entre 9,5 a 12 bilhões, a depender de alguns estudos, taxa de crescimento de pessoas no planeta, em 2050, sendo que dessas, todas, 70% vão estar em áreas urbanas. O que isso vai impactar? Vai impactar que essas pessoas vão precisar ter comida. E aí, um estudo da FAO, lançado em 2013, dizia que ia precisar ter mais 60% com relação ao ano de 2013 de alimentos, ou seja, que seriam necessários 120 milhões de hectares a mais para produzir alimentos. E aonde é que a gente pode produzir alimentos no globo? A principal faixa de produção? Tcharam! No trópico, né? Porque é onde tem mais incidência solar, é onde a gente consegue ter mais fotossíntese, é onde a gente consegue produzir mais alimentos de base, por exemplo, soja, arroz, feijão e outras coisas todas aí. Tá bom? Então, o próprio estudo mostra que 90% das áreas se concentram na América Latina e na África subsaariana. O que é que isso significa para nós? Mais pressão sobre os recursos naturais. E ainda mais em tempos de ascensão de um modelo que é só de crescimento, 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 que não preza pelo desenvolvimento de tecnologias e de maior produção por unidade diária, que o Brasil é muito bom disso, né? A tendência é que imagens como essas aqui sejam mais recorrentes, como mostra o último dado que foi do INPE, aí, lançado, escondido, para ser lançado depois da Conferência das Partes, né? E de todos esses usos de conversão de áreas, né, para desmatamento, em torno de 60% é para fins agrícolas, tá, gente? E aí a gente tem, por exemplo, desse total, 15 milhões de hectares, talvez até mais hoje, mas está aí a referência, sendo convertidos anualmente, todos os anos, para a produção de agropecuária. Aí, desse total, a gente tem hoje mais ou menos 70% das áreas ocupadas para a produção animal, né? A gente tem áreas extremamente degradadas, a gente tem muita área ocupada com produção animal, mas a gente tem muitas áreas degradadas sendo utilizadas para a produção animal, né? Então, a gente tem na América Latina 200 milhões, no Brasil a gente tem em torno de 170 milhões de hectares, 70% das áreas, mas, por exemplo, em Rondônia, 40% das pastagens estão degradadas. O que isso implica, gente? Implica que o custo de oportunidade para a manutenção dessas áreas fica muito baixo e outras atividades como a soja chegam e as pessoas empurram as suas pecuárias nesse modelo itinerante de uso do recurso e degradação para outros lugares. O solo vai sendo degradado, todos os recursos hídricos vão sendo degradados ao longo dessa faixa de itinerância, e aí a gente vai perdendo capacidade produtiva, a gente vai encarecendo o custo de produção, a gente vai tendo movimentação da fronteira agrícola e todos esses processos. Uma outra coisa ruim é que todas as vezes que a gente está ampliando as atividades de uso agrícola, além de remover a floresta, a gente está mexendo no solo, e no solo tem muito carbono. A maior parte, em torno de 70%, 80%, está nas camadas superficiais, nos primeiros 20 centímetros. E tendo o solo 2,5 vezes mais carbono do que na vegetação, imagina quanto é de carbono que está sendo emitido para a atmosfera. Tá certo? Então, acho que a gente deveria começar a pensar muito em trabalhar melhor, reutilizar áreas ao invés de abrir áreas, trabalhar melhor produção por unidade diária, como a gente usa as capoeiras, como a gente recupera a pastagem, como a gente faz uma série de questões para que a gente não veja mais imagens horríveis como essa aqui de erosão, né, que tem muito sido deteriorado. Outra coisa, a gente produz alimento no solo, só que quanto mais a população cresce, mais eu faço o que com o meu solo? Mais eu detono o solo. Ou seja, é meio, vou usar essa palavra chula, é meio burro, né, isso?
porque a gente está aqui trabalhando para poder produzir mais e a base de produção a gente está detonando ela. Para vocês terem uma ideia, olha só aqui, na Índia se perde 6 bilhões de toneladas de solo por ano, na China 5,5, em São Paulo 130 milhões, o Brasil gasta bilhões e bilhões com recursos para recuperação de solo todos os anos, né? E aí a gente vê uma questão, poxa, como é que a gente vai ficar? Será que a gente vai mudar a base produtiva? Será que a gente vai melhorar? Será que tem uma tendência? Não, agora as pessoas, depois da COP26, elas estão muito mais conscientes e elas vão melhorar a forma de uso e ocupação dos solos e agora a gente vai ter um mundo muito mais sustentável. Não sei, né? Porque quando a gente olha o PIB aqui, a gente vê que a agropecuária, que hoje responde aí, as pessoas podem fazer algumas brigas, mas de 25% a 30%, mais ou menos, de toda a arrecadação anual, é uma pasta extremamente importante, a gente vê que tem um crescimento do PIB, né? E como o Agretec ele é pop, ele é tudo, né? Corremos o risco de que ele se torne algo que qualquer crítica contra ele acho que traz muitos benefícios, mas assim a gente pode também tecer críticas para que a gente tenha modelos mais sustentáveis de produção em escala, né? E aí a gente tem uma outra tendência de aumento de rebanho. Em 2016 eram 50 milhões, esses dias eu vi um dado, quase 70 milhões de animais já aqui na região norte, como vocês podem ver aqui. Agora, eu preciso ter desmatamento associado com produção de carne? Não, está aqui. Esse gráfico mostra aqui, ele é de 2020, tá bom? Então, ele mostra que a produtividade aumentou, mas eu diminuí a quantidade de área disponível, ok? Ou seja, eu consigo produzir mais pecuária, por exemplo, mais carne em menos área, usando menos área, principalmente se eu fizer bom uso dessas áreas, recuperar as áreas que eu tenho, usar as capoeiras e tudo isso daí. E aí a gente vê uma perda de áreas em termos de produtividade, porque, claro, tem outras culturas que também estão chegando e se instalando, soja, milho, arroz, algodão, em muitos lugares. E aí aqui um outro exemplo que a gente pode mostrar que isso aqui é verdadeiro, ele está ligado também à diminuição de desmatamento. O que eu digo? Eu posso produzir mais com menos desmatamento. Se a gente pegar principalmente aqui os anos de 2004, onde criaram o PPCDAN, né, o Programa de Prevenção e Controle e Combate ao Desmatamento, e olhar até hoje, olha só, a produção de carne subiu muito, a perda de áreas, mas o desmatamento também despencou nesse mesmo período. Ou seja, eu posso produzir mais carne usando menos área e não precisando desmatar a floresta. Mas, ao contrário disso, olha lá a perda de áreas que eu estava falando e mostrando lá no outro gráfico da área de produção pecuária. A gente tem aqui em hectares alguns dados, por exemplo, a gente tinha em 77, vejam bem ali, aí lembra do Planaflora que eu falei, década de 80, início dos anos 80, o pessoal preocupado com os problemas sul-sudeste de concentração fundiária por conta da soja, principalmente, ela fez com que muitas pessoas viessem aqui para a região norte, tá bom? E ela foi se espalhando e foi aumentando. Em 2011, Rondônia tinha pouco mais de 100 mil hectares. Em 2018, 270 mil. Nessa produção, ela veio crescendo para áreas que eram primeiro só aqui no sul do estado, como vocês podem ver, e hoje ela está ocupando outras áreas que são áreas em vários municípios aí próximos a Porto Velho, e hoje nós temos 550 mil hectares ocupados com soja, né? E o que isso tem causado aqui no nosso estado? Tá aí, retrato de algumas áreas que a gente anda muito aqui em Rondônia e a gente fica vendo como estão as áreas, né? Então, a gente vê um retrato de perda dos corpos hídricos, como eles estão sendo trabalhados, a gente vê vários processos de assoreamento desses rios, né? Perda de biodiversidade desses corpos d'água, e a gente vê vários lugares aqui, trabalhos de pesquisa, aqui em Machadinho onde estou hoje, de abertura de estradas, erosão estrada, porque não é só perda de área produtiva, a gente tem outros problemas também associados a essas formas de ocupação do solo desordenadas. Aqui embaixo era um rio, esse
essa vossoroca que vocês estão vendo aí, que nós estamos medindo, aqui embaixo é o rio. Isso tudo aqui é a área assoreada do rio, tá bom? Aqui mais áreas com processos erosivos associados, principalmente a pisoteio de gado, né? Aqui em Machadinho também. Aqui um município lá do sul, onde vocês viram que tem a maior parte de produção de soja. Olha que beleza, né? Até para fazer rapel aqui. Aqui a gente tem Itapuã do Oeste, Cujubim, onde o Escaramuza pôde visitar as áreas, né? E olha essa foto aqui que tem Itapuã, que tem o produtor, ela é maravilhosa no sentido de mostrar como é que é a condição de vida dessa pessoa e como esse uso do recurso não adequado causa pobreza ao invés de riqueza, porque a vaquinha dele, coitado, olha só como é que está o solo, a pastagem dele ao redor disso. Essas áreas, conforme o período do ano, não me lembro agora quando a gente fez essa foto aqui, mas a tendência é que essas áreas sequem. Você vê que é uma água, a água não é só quantidade, é quantidade e qualidade, né? Você vê que é uma água toda enlamaçada, que já tem baixíssima qualidade, não serve, por exemplo, para dessedentação humana. E a tendência aqui é ficar sempre mais caro para se trabalhar com esse solo e mais difícil de ter água. Ou talvez perfurar um poço, ou para eu plantar aqui eu ter que não só mecanizar, mas trazer calcário, trazer adubo, porque o que tinha de fertilidade natural, esse solo aqui, coitado, já foi embora há muito tempo, né? Mais um aqui, uns dados de pesquisa, né, de um livro que eu publiquei em 2015, e aí a gente vê aqui diferentes ambientes, e aí para vocês lerem isso daqui, né, tudo que estiver à esquerda é solo florestal, tudo que estiver à direita é solo sob pastagem, tá bom? O sistema radicular da planta, solo é ar, água, minerais e matéria orgânica, certo? 5% mais ou menos em média de matéria orgânica, 25% de ar, 25% de água e o resto de minerais. Então, assim, eu preciso de um solo que tenha uma certa porosidade para que a água possa infiltrar, a raiz possa crescer e a planta possa se nutrir, ok? Geralmente, quando eu chego a 2.000 quilos pascais, que é aqui é profundidade na base, tá? Desculpem que não tem aqui, mas 0,5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, até 35 a 40, é profundidade em centímetros. E aqui do lado, na vertical, eu tenho o valor de resistência à penetração no solo em uma unidade de medida que é quilopascal, tá bom? Então, todas as vezes que chego a 2.000 quilopascais, esse 2.000 quilopascais ele já passa a ser impeditivos para o crescimento radicular de várias espécies. Para a gramínea, então, muito, porque ela é uma planta que não tem raiz robusta, não é igual uma mandioca, por exemplo, que consegue penetrar e ir rompendo o solo e desestruturar solo. Então, vocês veem aqui sobre a floresta, olha que subida suave que vai fazendo o solo florestal. Então, quando ele chega aqui a 2.500, ele está lá a 40 centímetros já. Mas o solo sob pastagem, olha só aqui, esse daqui, o F29 aqui, ó, em menos de 10 centímetros, já está lá em 3.500 quilopascais. O outro aqui sobe muito rapidamente, passa dos 3.000 com 10 centímetros, né? Esse solo aqui é esse que está na figura em amarelo, tá bom? Olhem como ele está aí em amarelo, ele nos primeiros 10 centímetros já vai para 3.000 quilopascais, enquanto na floresta ele nem chega em 3.000 quilopascais, nem a 40 centímetros. Né? Esse solo aqui é o que está em vermelhinho aí do lado na imagem para vocês, é um solo relacionado à região de granito, que é um solo um pouco melhor, né? Mas você vê que ele rapidamente ascende para 2.500 quilopascais, até um pouco mais, perto de 3.000 nos primeiros 10 centímetros, enquanto na pastagem ele fica ali, na floresta, desculpe, em torno de 2.000, mas ele só atinge 2.500 a 35 centímetros. E esse solo aqui é esse verdinho que está à direita, na parte inferior da imagem, né? E esse aqui é o solo que está ali em marrom no canto superior esquerdo da imagem de vocês. Olha lá, ele vai para quase 5.500 quilopascais em 15 centímetros.
né? Então, imagina a planta tendo que romper isso daí, enquanto na floresta ele vai ali no máximo 2.500, e isso lá a 40 centímetros de profundidade, e você vê que ele tem uma tendência a manter com essa... tem uma tendência a manter com esse padrão aí de dureza, de resistência à penetração nessa profundidade. Lembrando que a maior parte das plantas aqui, elas estão, ou a maior parte dos nutrientes estão nas partes superiores do solo, porque quanto mais eu afundo, mais ácido fica o solo também. Então, assim, gente, preste atenção na imagem, ela vai sendo comida aí, tá bom? A gente já tem os 16%, 17%, mas essa é uma modelagem que foi feita pelo Britaldo, tá bom? E aí é isso. Se a gente não fizer nada, ela já está entrando de novo. Aí, quando eu chego em 2050, ela volta para 2008. E aí vocês veem que beleza que fica a nosso resto de floresta aí. Então, vocês veem ao longo do eixo dos principais eixos de articulação aqui, da Transamazônica, da 163, de todos esses daí, a gente vê uma forte indução da 317, de várias outras, aí 421, a gente vê como elas vão detonando tudo que está ao redor e radialmente crescendo, expandindo o raio de desmatamento. Rondônia, veja o que ficaria Rondônia, uma parte da terra indígena Uruê-Uauau, que está aqui no centro, que é essa parte maior, e acho que algumas unidades aqui em Machadinho do Oeste, onde eu estou, que é ali no canto superior da imagem. Tá bom? Consequência disso daqui hoje, aumento de desmatamento no sul do Amazonas, não sei se vocês viram, 2019, quando teve aquele boom de desmatamento, queimadas, o sul do Amazonas foi responsável por 95% de todo o desmatamento e queimada do estado do Amazonas. Para vocês terem uma ideia, que eu vou mostrar algo para vocês, que se chamava Macro, né, que é uma tentativa de imitação do Matopiba, não sei se quem conhece isso, uma área de desenvolvimento especial agropecuário, que é formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará, né? Os índices de desmatamento aqui, quando eles lançaram a Macro em 2019, em setembro de 2019, em um ano, o volume de desmatamento no sul do Amazonas, em um ano, correspondeu a quase 50% de todo o desmatamento do estado do Amazonas em 2021 anos de existência. Tá bom? Sei que 2.000 anos atrás não era Amazonas, tudo bem. Mas só estou dizendo, mas tinha floresta, tá? Então, é isso. A gente tem essa consequência, a migração do modelo de itinerância de agricultores para novas frentes de desmatamento. Então, hoje tem muita gente que a soja está desalojando aqui, e as pessoas que trabalham com soja, elas sempre dizem assim, mas a soja não desmata diretamente, mas desmata indiretamente porque empurra a pecuária para outros lugares, né? Principalmente sul do Amazonas. Se vocês pegarem os dados do crescimento do rebanho bovino no sul do Amazonas, vocês vão ver que ele explodiu. Ele aumentou milhares de % na estatística. No leste do Acre, no noroeste do Mato Grosso. Essa foto, gente, as fotos que eu escolhi para a apresentação, elas não são à toa, tá? Então, assim, são fotos para chamar atenção. Então, acho que, não sei quem aí é pai, eu tenho 2 filhos, não gostaria jamais de ver meu filho numa condição dessa. Então, a gente tem mais pressão sobre as áreas protegidas, maior negação de direitos das pessoas que estão nas áreas protegidas, conflitos fundiários. Não sei se vocês sabem, mas nós somos campeão do mundo, não só no futebol, mas em mortes por conflitos fundiários, mortes de ambientalistas, perda de territórios, perda de biodiversidade, retroalimentação desse modelo que aquece e não poupa os recursos naturais. E com isso tudo, né, o que a imagem traz aí, que é aumento da pobreza. Então, assim, bem ruim, né, essa questão toda aí. Mas nós temos oportunidades, nem só de desgraça vive a humanidade, né? Então, nós temos aí mercados emergentes,
que estão querendo trabalhar e valorar a floresta, e aí há muitas discussões sobre isso, né? Nós temos aí o mercado de desenvolvimento limpo, que agora, com a regulamentação do artigo 6, pode ganhar novos ares aí, estava meio largado, as pessoas só queriam estar no mercado voluntário, né? Nós temos os projetos de RED, que são os projetos de redução de emissão por desmatamento e degradação, e quando eles têm o componente de conservação de biodiversidade, de respeito às comunidades locais, ele ganha esse maisinho aqui, né? Para quem não sabe. Isso é muito importante para nós que estamos aqui na Amazônia, não só no Brasil como um todo, né? Apesar de maior concentração de vegetação hoje a gente tem na Amazônia, né? Que abriga uma quantidade de carbono aí, um percentual extremamente elevado, né? Do mundo todo, 17%. A gente tem ainda a possibilidade de novos mercados, que são os mercados de ARR, que são os mercados de pagamento por fixação de carbono. Não sei se todo mundo sabe, mas RED é um mercado que paga por emissão evitada, paga por você conservar. E os mercados de ARR são mercados que pagam carbono para você retirar da atmosfera, por você fixar que era de neutralizar suas emissões, ou seja, isso vai aquecer os mercados. E aí teve o Fórum Econômico de Davos e foi lançada uma publicação na Science de uma galera até que a gente trabalha com eles, que é o pessoal do ETH Lab, lá de Zurique, da Suíça, que se eles plantassem 900, não sei quantos bilhões de árvores no planeta, a gente poderia remover 2/3 de toda a emissão de gases de efeito estufa, e isso seria a forma mais barata, mais eficiente, mais interessante, porque geraria emprego, geraria oportunidade de negócio no mundo inteiro. Aí veio a pandemia, as pessoas, espero que tenham feito várias reflexões sobre as formas de vida nesse planeta aqui, né? E aí, talvez, como a gente está usando nossos recursos, uma série de questões ligadas à conservação da biodiversidade e pandemia. Tem muitos estudos mostrando que, se a gente não trabalhar bem a questão de conservação da biodiversidade, nós estaremos cada vez mais sujeitos a novas pandemias. E aí, como estava tendo todo esse ambiente de União Europeia fazer o New Green Deal, como tinha todo esse ambiente de plantar 1 trilhão de árvores, a ONU veio com a década da restauração, e aí criou esse ambiente para a gente, entre 2020 e 2030, fazer o máximo que nós pudermos para plantar esse 1 trilhão de árvores aí em uma sinergia com várias tomadas de decisões e várias políticas que estão sendo construídas ao redor do mundo, né? E aí, desculpa, até botei aqui a COP de Paris. A COP de Paris foi importante porque foi o primeiro documento que todos os países do mundo concordaram em assinar, né? O Brasil tinha algumas, podemos falar disso também um pouco, se quiser, mas assim, o pessoal concordou em assinar porque eles tinham contribuições não determinadas, não era uma obrigação, como era no protocolo de Quioto, faca no pescoço, e o cara tinha porque tinha que neutralizar a emissão dele, diminuir. Então, ele era obrigado, ele não queria, e aí os países foram convidados a dizer, amigão, o que você pode fazer pelo clima? Eu posso isso, e você, eu posso isso. E o Brasil, como a gente usa já uma base de produção de transporte, a base de etanol, então nosso transporte, nossa gasolina de R$7, e nosso transporte ele é muito eficiente, porque é um dos que mais usa, como se diz, bioetanol, produtos derivados, biocombustíveis, né? E a nossa matriz energética é muito renovável por conta das fontes de energia hidráulica. Ficou para a gente o trabalho de cuidar das florestas, melhorar a forma de desocupação dos solos, restaurar 12 milhões de hectares, implementar o Código Florestal em todas as suas esferas e zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. E, além disso, a gente tem outras coisas aqui, né?
acordos, por exemplo, o Corsia para todas as empresas que fazem voo internacionais neutralizar suas emissões, criação do mercado brasileiro de redução de emissões, né, que é uma iniciativa muito interessante, aí precisa de regulamentar, os próprios consumidores, e hoje vocês veem que toda site tem uma calculadora e plante uma árvore agora, isso é uma moda, né, empresas querendo trabalhar com o seu ESG aí para serem empresas amigas do meio ambiente. Então, assim, criou-se todo um cenário interessante de investimento, de negócio, de oportunidades, né? E um outro cenário também que eu estava falando, que é essa zona que era parecida com a macro, mas, para a nossa alegria, um mês atrás, houve uma reunião aqui em Rondônia e vieram representantes de rede de crédito, bancos, de governos, e eles criaram eles sabiam que o Mato Piba, que era aquela zona que eu falei de desenvolvimento agropecuário, tinha muitos problemas sociais e muitos questionamentos com relação ao modelo de desenvolvimento para a área, porque o parâmetro do governo é só aumento do PIB e não só desenvolvimento socioeconômico, né, e ambiental sustentável. Então, lá tem uma série de problemas, aumento de pobreza, apesar do PIB aumentar. Né? E eles criaram aqui, que foi bem legal, ao invés de ser a macro, que era Amazonas, Acre e Rondônia, uma zona de desenvolvimento agropecuário, eles criaram o que eles chamam de Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã Madeira. Por que ela é diferente? Porque ela traz no bojo da sua criação agora, não só uma perspectiva de trabalhar com agronegócio, mas também de se trabalhar mais sustentabilidade, setor de serviço, setor de indústria, setor de comércio e outros setores. Isso é uma área aqui, como vocês veem, de 46 milhões de hectares, onde vivem quase 2 milhões de pessoas, né? Muitas unidades de conservação e terras indígenas, boa parte dessas áreas, 24 milhões dos 46, né, são quase mais de 50%, um pouco são unidades de conservação e terras indígenas. Uma outra fração disso daí são assentamentos da reforma agrária, né? Então, a gente tem muitas áreas já destinadas que somam um total muito interessante de área a ser trabalhada com uma determinada destinação, com determinados critérios, e aí agora a gente está tentando fazer um estudo para acompanhar essa zona desde a sua criação agora e como que vai ser todo o restante, certo? E aí, gente, para a gente encerrar, a gente precisa, de fato, desenvolver novas formas de suportar as demandas de crescimento e de produção de alimentos, porque isso é muito importante, principalmente para as populações que vivem aqui na Amazônia, para as pessoas que vivem, para todo mundo, né, na verdade, mas sim, elas são impactadas diretamente, nós indiretamente, para que a gente possa manter as condições, inclusive de competitividade com outros países, implementar políticas interessantes, como a de regularização ambiental, o próprio código, ampliar conhecimentos e monitorar possíveis impactos decorrentes das mudanças. A gente tem feito muitos estudos para mensuração de carbono aqui, em uma série de ambientes, soja, pasto, área plantada, área de regeneração natural, esses são sistemas agroflorestais, em todos os compartimentos, solo, serrapilheira, necromassa, biomassa vegetal acima e abaixo do solo. É preciso, claro, que a gente capacite as pessoas, que empodere elas, que mostre as formas de produzir, que as eduque, né? Que a gente trabalhe educação ambiental, educação para o uso do ambiente, não é dar um folder, fazer uma palestrinha, né? E gerar um movimento de gestão territorial também, que eu acho isso fundamental. Beleza, amigos? Está aqui meus contatos, sigam lá Rio Terra, por favor, quem quer conhecer mais um pouquinho. Estão aqui meus contatos, esse telefone é o WhatsApp, se quiser mandar um e-mail, estou sempre à disposição de vocês aí, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Alex, brigadíssimo pela tua palestra. Eu já tenho aqui já uma série de questões que eu queria comentar contigo, mas o primeiro da a prerrogativa aqui para ver se algum dos participantes quer fazer alguma pergunta, ou pode dizer via o chat, ou fazendo uso da voz, fique à vontade. Sim. Se alguém quiser se inscrever, senão eu vou tirar algumas dúvidas minhas aqui contigo. Se eu puder.
Alguém quer falar? Perguntar? O Jorge está com o microfone aberto, é isso, Jorge? Quer falar? Bom, vou começar então aqui para quebrar o gelo um pouco. Queria que você comentasse essa semana, né? O tribunal aí reverteu a desafetação daquelas áreas em Rondônia. Queria que você comentasse um pouco, desse um pouco de bastidor aí, de como isso aconteceu, e foi uma decisão unânime, até me surpreendeu assim, de uma certa forma. Qual foi o esforço aí que a sociedade Rondônia fez nesse processo e quais são as perspectivas aí associadas? E a sua visão crítica sobre o que está acontecendo aí nessa questão? Então, são áreas assim, vamos lá, são várias. Primeira coisa, claro, 2 unidades de conservação, uma numa condição de degradação terrível. Se vocês abrirem, bota aí, Resec Jaci Paraná, tem mais nada lá, nada. Parece um assentamento, tem nada lá, nada que possa caracterizar uma unidade de conservação, tá bom? Então, a sociedade civil se mobilizou bastante aqui, de diferentes formas, algumas fazendo denúncia, outras se mobilizando e conversando com o governo, dialogando, fazendo ações de valorização das unidades de conservação. Então, várias formas, né, de mobilização. A gente sabe que o vetor aqui de desenvolvimento é agronegócio. As pessoas que estão lá, infelizmente, são reflexo da população que os elegeu. São pessoas que vêm dessa pauta do agronegócio e que, como estão lá só conhecem agronegócio, só conhecem isso. Então, eles vão trabalhar por isso. Não teria como pensar os deputados trabalhando de outras formas. São pessoas que têm seus interesses, claro, né, escaramuça? Então, é um ambiente, assim, bem pouco fértil para a gente falar de outras oportunidades de negócio. Eu espero que agora, com os novos mercados, com os mercados emergentes, com a procura que tem de financiadores, vocês não têm ideia de quantas pessoas agora querem plantar árvore, fazer projeto de rede, tudo isso daí. O governo esteve na COP, viu como isso é valorizado ao redor do mundo. Pena que só tinha executivo, não tinha legislativo nessa comitiva. Uma pena também que eles não levaram, na verdade, nenhum projeto para apresentar lá na COP, Rondônia não levou nada, né? Tinha uma interlocução muito ruim. Então, isso foi uma pena para todos nós, para o Estado. Então, assim, agora o judiciário também, em contrapartida, ele vai aprendendo, ele vai se capacitando. Agora mesmo estou fazendo uma série de ações com o próprio judiciário, Tribunal de Contas do Estado, para capacitar as pessoas, para que eles entendam a questão das unidades de conservação, para que eles possam cobrar melhor os órgãos do executivo com relação a isso, o legislativo também. Então, é isso. Então, e eles sabem das perdas que temos todos enquanto sociedade, desafetar uma unidade para poder beneficiar alguns poucos, né? E também são áreas que são muito, escaramuza, conhecidas por ter grandes pecuaristas, como na Resex Jaci Paraná e tudo isso daí, né? E tem um efeito de precedente também, né, que é muito ruim, né? Porque isso estimula a grilagem, claro, a evasão. Por exemplo, eu não trouxe, mas eu sei porque está fresquinho aqui. A gente fez um estudo de levantamento de informação sobre desmatamento em todos os tipos de áreas protegidas que nós temos aqui. Nas terras indígenas, em Rondônia como um todo, é 1,5%, nas áreas federais, 2%, e nas unidades de conservação estaduais, todas, quase 14%. Por que isso? Porque tem todo um histórico de deixar as pessoas e tudo. Então, assim, claro, 100% a favor da decisão que o pessoal fez. Agora tem uma questão. O que é que vamos fazer com áreas tipo Jaci? Acho que a sociedade precisa discutir isso. Está entendendo? E uma resposta não seria um pouco o trabalho que vocês estão fazendo de recuperação florestal em unidades de conservação? Era a minha próxima pergunta, era para você contar um pouco isso. Tá bom, eu acho que sim.
Pode ser uma alternativa de se recuperar, assim, agora um mercado super emergente, interessante de se trabalhar. Agora a gente precisa tirar as pessoas que estão lá, tem 35 mil bovinos lá dentro, precisa ver o que eu vou fazer com esses caras, o que o governo vai, que tipo de segurança vai ter para as pessoas, igual a gente falou, eu vou entrar lá para recuperar, o cara vai querer me matar, a primeira coisa que ele vai querer me matar, como a gente está entrando em algumas áreas aqui, o cara parou o nosso colaborador com um revólver na cabeça dele. Então, e mandou e o recado era que era para nós pararmos de recuperar a área dentro de unidade de conservação, porque a gente começa a trabalhar em escala, começa a ganhar vulto, e eles não querem que isso ganhe vulto. Eles são muito organizados, tá? Eles têm drone, eles têm rádio, eles têm fabricação de arma, eles têm grupo que fica monitorando a polícia, grupo que monitora a polícia, tá bom? É isso. Então, assim, essas são algumas questões importantes para a gente debater. Eu acho que tem que ter uma discussão sobre essas UCs, mas ela só pode ter quando prevaleça um ambiente de comando e controle para impedir novas invasões. Mas não pode ser antes disso, porque aí tudo bem. Agora não tem mais as pessoas, porque no fundo o desmatamento e a grilagem é uma avaliação de risco, né? Se a pessoa, como qualquer ilícito, é uma avaliação de risco. Se a pessoa vai cometer o ilícito, ele avalia qual a possibilidade dele ser penalizado, qualquer que seja, administrativamente ou criminalmente a respeito disso. Agora, se ele tem uma percepção de que não existe risco ou o risco é baixo para isso, ele continua a fazer. Agora, se você criar um ambiente que reverta esse sinal, entendeu? Mude o sinal aí do vetor, aí sim você pode começar a tratar desses casos específicos, mas sem isso não dá, né? Porque senão é uma mensagem para exatamente fortalecer o vetor no apontamento do negócio ilegal de terra. E agora sim, o que é mais difícil é porque aí você vai assim, a Assembleia dá esse recado. Quando eles fizeram isso, escaramuza, automaticamente quase as unidades estaduais foram invadidas. Bola da vez. Bola da vez, invadiram. Por exemplo, a gente estava pronto para entrar numa unidade para restaurar 300 hectares. Quando a gente ia entrar, os caras invadiram e talvez Papai do Céu foi bom e não deixou a gente entrar e abriu outras portas. Mas isso aconteceu. Aí agora o que acontece? Que é bem ruim. Isso está no legislativo, algumas questões do executivo. E aí o que acontece? Isso rebate porque nos municípios os vereadores imitam o mesmo modelo dos deputados e algumas pessoas que estão no executivo municipal. Então vira uma bola de neve esse negócio e uma estrutura que eu vou te dizer. Os caras que fazem a lei, o cara que cria a lei que vai punir, e eles estão tão articulados, tão organizados, que aí é isso. Né? O que a gente faz? Toda vez que tem invasão, a primeira coisa que acontece é algum deputado ir lá falar, pode ficar, e eu vou arrumar aqui para vocês. Minha última pergunta, eu queria debater um pouco com você, porque quando eu conheci todos os projetos que você estava executando, e imagino que continua nesse mesmo modelo, era um modelo muito ligado ao conceito de gestão integrada da paisagem, de melhoria da qualidade de vida do produtor. Então, vamos recuperar a sua PP, porque você tem melhor qualidade de água, vamos pensar numa agrofloresta aqui que possa ter algum cash crop, alguma cacau, alguma cultura que possa gerar sua renda e, ao mesmo tempo, legalizar a sua situação. Então, por que mesmo nesses casos você vê uma reação tão agressiva como essa de ameaçar o seu funcionário aí da terra, como você colocou, e mandar esse sinal para vocês? Porque, em última instância, não é uma proposta que é conservacionista, estrito sensu conservacionista, é uma abordagem claramente de oferta de opções de geração de renda, diversificação de riscos e de gestão integrada e melhoria não só de diversificação de risco, mas diminuição de riscos, como, por exemplo, ligados à escassez hídrica, ao falta de água, que são problemas que podem ser reais, especialmente com a mudança climática. O que acontece para chegar a ponto de ameaçar ou se sentir incomodado por esse tipo de abordagem?
Me ajuda a entender Te isso um digo, pouco. é assim, as áreas que a gente trabalha são áreas que foram desmatadas ilegalmente dentro de unidades de conservação. Geralmente, quem se arrisca a fazer isso não são os pequenos, não é o agricultor familiar que vai lá desmatar, são pessoas que têm uma certa estrutura e têm dinheiro e trabalham com pecuária extensiva. Então, eles gastam muito dinheiro, mesmo que ilegalmente, para formar essas áreas, né? Não é barato você formar igual uma área que a gente foi, que a gente é um dos suspeitos aí de ter ameaçado a gente. O cara tem lá 2.000 hectares formados ilegalmente dentro da unidade, né? Ruim é pensar que alguém ficou vendo o cara formar 2.000 hectares dentro da unidade. Não é um quintalzinho, né? É isso. Então, é esse tipo de gente, não é um agricultor familiar que a gente vai lá, discute, coloca um sistema agroflorestal. Entendi. E outra coisa, esses caras não, os agricultores familiares, eles não estão dentro das unidades, eles estão fora das unidades. Geralmente, a gente ligado à pecuária, que tem na terra não uma relação de valor de uso, mas de valor de troca só da terra, e é isso. Tá, é isso que eu estava confundindo. Eu estava confundindo aqueles projetos que eu visitei com você, que eram com pequenos agricultores, e nesse caso nós estamos falando de invasões em unidades. São unidades de proteção integral ou unidades de uso sustentável? Quais são essas? Hoje está tudo, amigo. É proteção integral, é uso sustentável. Os caras perderam a vergonha. Perderam a vergonha. Legal. Queria ver se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa. Vi que tem 2 perguntas aqui. Eu não vi. Estava com. Tá aqui. Como o Jorge perguntou, como avalia a plantação de mogno africano no estado do Acre e se há plantação de teca. Acho que ele perguntou direto para você, não perguntou para o Sim, está aqui. tá. Desculpa. Então vai lá. Estou lendo aqui, tá, Jorge, sua mensagem. Então, teca tem bastante, principalmente na região ali, sul do estado de Rondônia. São áreas bem interessantes, já estive lá visitando, muito bonitas as plantações de teca lá. São áreas que não são tão extensas, né? A teca é uma madeira de elevadíssimo valor agregado. Agora, o mogno africano não chegou aqui, assim, se tem, é uma coisa muito pontual, eu não conheço. O que está chegando com muita força, eu estava mostrando hoje para o pessoal, é o eucalipto, está chegando com muita força aqui, ou está crescendo bastante, porque hoje, por exemplo, tem pouca madeira para fazer cerca, morão e outras estruturas, então o eucalipto tem ganhado bastante espaço. E no sul do estado, o eucalipto está sendo mais amplamente distribuído aqui nos solos que são mais... Na verdade, nem solo, aqui em algumas regiões de Porto Velho e no sul do estado. Silvicultura de Rondônia está toda principalmente no sul do estado, tá, Jorge? E aí lá a gente tem teca, tem eucalipto e tem pinos, principalmente paguama resina, esse pinos que tem lá. Agora, não são assim plantações ainda, como é que eu vou dizer? Gigantes, como aqueles mares que as pessoas chamam aí de áreas muito contíguas de monocultivo. Agora, o que é interessante notar? A gente tem tentado e feito alguns estudos aqui, feito alguns experimentos, Caramuza, para a gente plantar espécies amazônicas que têm valor econômico, que estão entre as mais negociadas dentro do DOF, tá bom? Para a gente entender que tipo de espécie aqui a gente pode ter. Jatobá, cumaru, esqueci agora, cerejeira, tem 6 que a gente está fazendo os experimentos aí, fatoriais, distância, aleatoriedade, tudo isso daí, para a gente entender como é que eles crescem. Por quê? Porque se a gente não desenvolver tecnologia de madeira para o estado de Rondônia, silvicultural, se a gente não desenvolver tecnologia silvicultural com espécies daqui, o que ninguém quer investir muito, porque demora muito tempo, precisa muito investimento, a gente, infelizmente, corre o risco de ver se ampliarem cada vez mais as plantações de eucalipto, de pinos e de outras coisas. De teca, acho que é uma madeira bem mais cara, as mudas são caras, eu particularmente acho bem interessante. E é plantio monocultivo ou é algum tipo de... Quando tem essas plantações, são monocultivos que... Mas, assim, não tem... não são áreas, assim, gigantescas, igual tem no Paraná, São Paulo, cidades que vivem em função disso aí, não.
tá? Mas tem alguns plantios, sim, e aí tem crescido, principalmente eucalipto, por conta, acho que, o retorno, né? Eu planto 7 anos, eu colho, faço várias coisas, brota, colho de novo, várias questões. E o viveiro de vocês continua lá em Itapuã? Itapuã, né? Itapuã. Continua em Itapuã, só que antes, quando você visitou, o nosso viveiro tinha 6.000 metros quadrados, né? Uhum. Era um pouco mais de meio hectare, na verdade não era nosso. Agora a gente tem um É viveiro... da prefeitura, né? É da prefeitura. Isso, agora né? é nosso. Agora a Ah, gente tem um viveiro de 60.000 metros quadrados. uau, 10 vezes maior. porca la miséria. E se você vê, assim, é lindo, tá fantástico o viveiro lá. Eu recebi aqui, tem um pessoal do grupo Mirova, você deve conhecer esse grupo. Sim, claro. Eles estão aqui, as pessoas responsáveis pelo grupo no Brasil e o pessoal de uma empresa francesa que chama Reforest Action, não sei se você conhece também. Essa não. Então, os caras, com palavras deles, nunca vimos um viveiro desse na nossa vida inteira. E olha que esse cara anda o mundo inteiro, viu? Então, a Sim. gente ficou muito feliz de ver e saber que o nosso viveiro ele é muito organizado, é muito bonito. As áreas só de casa de sombra, nossas áreas de casa de sombra são maiores do que todo aquele viveiro era, toda a área daquele viveiro, cara. Legal. Você tem que viver, é todo 100% energia solar. É lindo, tá lindo. Venha conhecer que vale a pena. Não vejo a hora de voltar a viajar com mais a miúde e poder visitar vocês aí. Com isso, eu queria agradecer muito. Acho que não sei se tem mais alguma pergunta Tem para uma ti. pergunta aqui que o Lucas O mandou Lucas, sobre a exatamente. Resta. Os SPs do resto da plataforma do lado do Tom Crowler falou, porque fiquei curioso para saber porque ele tem sido destaque no mundo por fazer instrumental no finalista. Ela é boa, tem muito mais bem curiosos e algoritmos para aprender conforme forçando o genitário. Os algoritmos do projeto têm múltiplos benefícios com o CDB. Daí vocês têm um diálogo com essa. Que eu saiba, não, Alex. Eu vi esse paper, vi essa base, mas que eu saiba, a gente não tem nenhum diálogo com ele. Tem algum conflito hoje no mundo sobre que plataforma vai ser usada para orientar? Eu não vi nenhum conflito. Acho que a gente tem diferentes grupos modelando. A gente usa, né, programação linear para resolver esses algoritmos, esses problemas de priorização, que a gente evoluiu muito agora recentemente no trabalho para apoiar a Convenção de Biodiversidade, a secretária da Convenção, na discussão das metas para o pós-Aichi, né, as metas de Kunming, foi integrar objetivos de conservação com restauração. Então, acho que isso é um avanço, porque você gera soluções que não só indiquem áreas que sejam prioritárias para restauração, mas também indica aquelas que são prioritárias para conservação. Acho que hoje essa questão, especialmente na Amazônia, vai ser muito importante, né? Porque a gente está vendo surgir várias iniciativas grandes de restauração, empresas interessadas. Muita picaretagem. Não só picaretagem, mas vai ter uma pressão para você oferecer soluções de conservação, porque a gente sabe que, em última instância, não pode desmatar para querer restaurar. Então, a equação como um todo vai ter que ter algo que contribua efetivamente para a redução do desmatamento e para a conservação do que tem de floresta em pé. Essa, em última, como o próprio ficou claro na apresentação do Alex, né? Todo esse carbono, por exemplo, hipógeo aí que está embaixo do solo, que ele está colocado, ele vai ser melhor conservado se a cobertura florestal. Então, gerar uma economia de base florestal para as áreas remanescentes tem que ser parte de uma agenda de aproveitar toda a regeneração natural que existe na Amazônia, que é forte, e onde couber gerar modelos agroflorestais. Eu acho que o modelo agroflorestal, seja por restauração com plantio total, ou seja por enriquecimento dessas áreas de sucessão natural, acho que é uma resposta para criar uma economia de base florestal, né, onde você tenha agroflorestas com uma ou duas
culturas que tenham maior valor agregado, exatamente na linha, né? Podem ser, inclusive, produtos florestais ou não florestais, e um pool de espécies que assegure diversidade para esse conjunto. Então, eu acho essa é a minha visão sobre isso. Acho que não tem muito espaço para competir, Lucas. Tem tanto problema para resolver que a gente tem que ter uma agenda de cooperação. Acho que essa é a forma da gente poder avançar e fazer a restauração à escala que ela precisa. Complementa aí, Alex. Lucas, nós somos um dos fundadores e desenvolvedores da plataforma da Restor, junto com o pessoal do laboratório. Tá? Se você entrar lá, você vai ver a nossa marca da Rio Terra lá e fico bem feliz disso. Agora, o que eu acho desses dados? Assim, eu tenho algumas questões aí, podem depois me criticar, fica à vontade. As pessoas hoje querem soluções muito fáceis, assim, qual é a árvore que eu boto aqui? Aí o cara entra na plataforma, planta isso, e parece que o solo, a pessoa foi lá, sabe que solo, qual é o nível de resiliência, como é que é. Quanto de carbono que tem aqui? Eu, por exemplo, tenho tenho ojeriza esse dado que o cara vai lá, passa o satélite, quer tanto de carbono, como tem muita gente fazendo hoje. Então, assim, dados péssimos, dados muito ruins de carbono. Então, assim... E o que o cara dessas plataformas estão sempre querendo e por que eles querem relação com instituições como a Rio Terra e outras? Porque a gente produz dado de base. E esse dado de base depois vai alimentar a plataforma dele. É lógico que a gente vai fazer artigo científico, vai publicar e tudo isso. Mas o artigo ele nunca vai ser tão detalhado quanto é a vida, a análise, como que tu faz as escolhas, o que tu vai fazer, porque entra um fator aí que é social, que foi falado aí pelos caramuza. Eu quero plantar, o meu computador está me dizendo que aqui é para eu plantar, vou fazer uma brincadeira, tá? Arroz, feijão e milho. Mas só que tu chega no agricultor, ele fala assim, não, eu quero banana e macaxeira, eu não quero saber nada disso aí, não. E como é que você resolve isso? Tá entendendo? Então, fiz uma alegoria, mas assim, tem muitas questões que o computador nunca vai resolver. Então, não adianta a pessoa querer tirar uma foto do espaço e achar que ele vai resolver o problema, porque não vai. Talvez ele possa dar nuances ou trazer informações, mas quando você vai para o chão, quando você vai discutir com as pessoas e quando você vai implementar as ações, é bem diferente, tá? Eu li um pouco mais o comentário do Corazza aqui, do Lucas, e até eu queria agregar, né? Por exemplo, hoje eu estava a gente está aplicando esses algoritmos de priorização para restauração num âmbito de uma consultoria para o Ministério do Meio Ambiente, para o Pampa, para a Caatinga e para o Pantanal. E hoje a gente estava no seminário exatamente com especialistas do Pampa apresentando. Eu acho que fica muito claro nessa reunião e em outras que existe sempre uma confusão entre tomada de decisão e suporte à tomada de decisão. Essas ferramentas todas são as ferramentas para diminuir o processo, a incerteza ligada às decisões, mas elas, em última instância, não são oráculos para tomar uma decisão, né, bem na linha do que o Alex está colocando. Elas precisam ser complementadas com dados de campo, com conhecimento intuitivo, né, por exemplo, que o Alex acumulou aí ao longo do tempo, trabalhando aí todas essas décadas, né, nessa região, e entendidos como modelos sobre, inclusive, basicamente, a análise de sensibilidade do modelo é feito comparando os resultados de um modelo com o outro. Então, acho muito bem-vindo que tenha Restor, e a questão de enxergar isso como confusão é mais, para mim, ligada a uma falta de clareza sobre o que são essas ferramentas do que, na essência, o fato de termos 2 ou 3 modelos. Quando eu estava no governo, por exemplo, uma das coisas que eu incentivei muito, até para espanto de algumas pessoas, era que a gente não precisava ser escravo de um modelo do uso da terra só no Brasil. Então, a gente não precisava trabalhar só com os modelos gerados pelo INPE, mas que seria muito interessante conhecer e comparar os resultados com os modelos do Britaldo Soares, do FMG, ou do Guedes Parovec, aqui da Exalc. Então, a gente, na política pública, ou mesmo na tomada de uma decisão privada, a gente tem que enxergar essas ferramentas como apoio. E achar ótimo que tem mais do que uma, porque a gente pode comparar os resultados de uma com a outra e avaliar o grau de incerteza que existe, né? Porque se duas ferramentas convergem na decisão, é um sinal melhor. Se elas divergem completamente,
você tem que entender as diferenças e levar em consideração isso no seu processo de tomada de decisão. Então, eu não vejo nenhum problema que a gente tenha mais do que uma ferramenta e que elas sejam usadas pelos usuários exatamente para comparar os seus resultados e avaliar qual o grau de incerteza sobre as suas projeções e como ele lida com isso, qualquer que seja o processo de tomada de decisão que ele esteja envolvido. Perfeito, perfeito. E assim, só para destacar o que eu falei, que as pessoas às vezes querem soluções mágicas que o computador dê. E não é isso, ele é um apoio, mas ele não é o dono da palavra final, porque quem é pesquisador sabe que a palavra final é sempre o campo que diz, né? Então, sempre é o campo que diz. Então, acho que isso é importante. Tem duas perguntas aqui, se me permite. Quem está plantando floresta nativa? Tem bastante gente. O pessoal do IP está plantando na Mata Atlântica, tem o pessoal da Copaíba, aqui em Rondônia, Rio Terra, SOS Amazônia, no Acre. Tem algumas iniciativas bem interessantes, tá, Jorge? Até nós agora. Isso. Nós vamos restaurar, estava contando para o Alex bem no começo, a gente acabou de ser selecionado aí, junto com outras 2 organizações no Rio, a gente vai restaurar 280 hectares, conectando algumas RPPNs que estão dispostas na serra, no Mosaico Central Fluminense, exatamente para fortalecer a trilha de longo percurso, o caminho da Mata Atlântica, que é essa ideia de que você possa ir caminhando de São Paulo ao Rio de Janeiro, pela Serra do Mar, indo de uma reserva para outra. Então, a ideia é exatamente valorizar as RPPNs, o turismo nessas áreas. E vocês vão fazer alguma questão ligada à acreditação de carbono? Não, assim, originalmente, mas isso está tudo ajusante, pode acontecer, vai depender, porque a gente vai estar restaurando em terra privada, mas que já tem um estatuto de conservação definido, ou seja, uma RPPN criada, né? Então, agora a gente vai fazer a seleção, a gente já fez uma pré-seleção das áreas, a gente vai acompanhar bastante a questão do monitoramento da fauna e do processo de conexão entre esses fragmentos. Isso a gente vai ter uma parceria bem grande com a UFRJ para gerar dados, exatamente nessa linha que você falou, dados de campo, aí, que permitam entender como é que essas conexões mudam as populações de fauna que estão isoladas hoje em alguns desses fragmentos. Mas a gente está aberto, acho que assim, quando a gente, como você sabe, né, quando a gente recebe um projeto desses, a ideia principal sempre é usá-lo para alavancar mais, para a gente poder contribuir para entregar mais ainda a restauração. Então, a gente está bem interessado em buscar alternativas, seja na Mata Atlântica, seja na Amazônia, onde eu gostaria muito de voltar a trabalhar, ter uma iniciativa, umas ações mais fortes como as que eu tinha na época que eu estava no governo. Então, a gente está no radar da gente fortalecer a nossa interação do IS na Amazônia também. Qual que é a outra pergunta, Alex? Você mencionou. Manejo florestal está em queda em Rondônia. É assim, eu acho que a atividade florestal está mudando. Está um pouco em queda, claro, porque não tem mais área. Os caras detonaram tudo, estão migrando para o sul do Amazonas, né? Agora, o que acontece? Eu estou vendo aqui a própria atividade do florestal em si, ela vai migrar muito para essa questão da recuperação de áreas, de viveiros, de produção de mudas, de identificação botânica. Até semana que vem aqui, vai ser o primeiro, a gente deve fazer outros, e talvez aí possa divulgar e ver outras pessoas. Que a gente vai ter um curso aqui, a gente fez uma parceria com o Jardim Botânico de Nova York e o Jardim Botânico do Rio. Então, junto com a Universidade de Rondônia e a do Acre, a gente vai ter um curso semana que vem aqui para treinar comunidades para coleta de sementes e trabalhadores de manejo florestal, porque, segundo os proprietários do manejo, quem ainda tem muito erro de identificação de árvore por conta da galera. É isso. Então, assim, acho que a atividade madeireira de corte de madeira, sim, eu acho que está em queda, tá, Jorge? Eu acho que deu uma boa caída. Já foi bem mais expressiva. Eu acho que essa atividade está acompanhando aí a curva do arco do desflorestamento, do desmatamento, do povoamento adensado, do fogo, qual o nome queira dar. Então, assim, acho que está acompanhando a curva, e aí está ficando para trás o passivo, área sem desmatamento, sem floresta, e aí muitas atividades novas chegando, eu acho, impossíveis de serem desenvolvidas. Tem todo um mercado aí para ser desenvolvido. Muito interessante, viu? O
Bastos, com quem você está trabalhando lá no New York Botanical Garden? É o Douglas Day? Douglas Day. Legal. Que é quem trabalha aqui. Gente, queria agradecer muito aí a participação de vocês, as perguntas no final, o pessoal tomou coragem aí, fez perguntas, é ótimo, senão fica só eu e o Alex dominando o papo aqui. Queria agradecer muito, queria agradecer de coração, Alex, a sua contribuição. Vamos continuar nosso diálogo aí, ficar atento às oportunidades para a gente voltar e construir novas parcerias, aí a gente poder trabalhar de uma forma mais próxima. Obrigado, boa noite aí para todos. Quem quiser fazer uma palavra final, Alex, fica à vontade. Não, gente, agradeço aí, sempre a oportunidade muito importante de trocar, de aprender. Esse Escaramuza é uma pessoa que eu admiro muito, que eu aprendi bastante com ele. Quando ele me chamou, prontamente aceitei. Sempre aprendo muito, uma pessoa que tem uma visão muito ampla desses processos, uma pessoa que o Escaramuza teve a oportunidade de caminhar muitos caminhos, de olhar muitas coisas nesses caminhos, e é uma pessoa riquíssima em conhecimento aí. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender e gosto muito de ter pessoas que sejam referência para mim, para que eu possa buscar conhecimento e aprender como é o Escaramuza aí, sem puxação de saco nenhuma, Escaramuza. Tá bom? Fico muito feliz. A recíproca é válida, Alex. A recíproca é completamente válida. Muito bom. Tá bom, abração para você, querido. Tchau, gente. Um abraço, até mais. Tchau, gente. Valeu. Boa noite aí para vocês. Se cuidem todos. Tchau.